Aqui haja coração, é muita emoção. Vem falar de um assunto muito importante. Isso é muito importante para todos nós que de repente podemos passar por uma situação, receber um diagnóstico que não é favorável, mas não podemos manter, entrar em desespero e manter a confiança é fundamental. A entrevista de hoje é com ela, oncologista e diretora técnica do Hospital Erasto Gettner, tá certo? Ela vem pra cá pra contar tudo e muito mais e também esclarecer muita coisa. Vem pra cá com muita alegria, com muita emoção, seguro que eu quero ver. Doutora Ângela Dassenbrook! Obrigada, Boa tarde. Boa tarde, doutora Ângela. Obrigada por me receber aqui. É um prazer imenso. Prazer é nosso. Prazer é todo nosso em te receber aqui, doutora Ângela. Ela que é diretora e oncologista, técnica do Hospital Erasto Gettner. O Hospital Erasto Gettner, que é um hospital que atende muitas pessoas, tanto de Curitiba quanto da região também, né, doutora? Sim, eu digo até que do país inteiro, do país todo, Sim, né? Eu acho que assim, com o tamanho que o hospital tem agora e com os recursos tecnológicos que a gente tem, a gente está recebendo pessoas do país inteiro e até de fora do país. E é muito legal que a gente já estava falando desse assunto sobre saúde. Você estava aqui acompanhando, com certeza. E é bem isso mesmo. Hoje saúde não é só ausência de doença, é o bem-estar no geral. Exatamente. Porque uma doença, por exemplo, você é oncologista como câncer, mexe não só com a pessoa que está doente, mas mais uma vez, cala a boca, Senhor, com todo o núcleo familiar, né? Os familiares têm que se adaptar, têm que saber o que fazer, como agir, como dar suporte, né? Então acaba mexendo com muita gente, com todo mundo, Sem dúvida nenhuma. Eu estava escutando uma entrevista antes, eu acho que esse, não só de longevidade, mas de qualidade de vida, porque a gente sabe que um controle emocional, a gente ter qualidade de vida não só pela qualidade, mas previne o câncer também, né? Você fazer atividade física, você dormir bem, você ter boas relações, bons convívios familiares e de amizade e de interação, isso faz parte da vida, né? E com certeza esse suporte de amizade e familiar é muito importante, tanto quando você já tem um diagnóstico e eu acho que principalmente quando você está suspeitando que você tenha ou que alguém da sua família tenha. Ô Ângela, mas antigamente com a evolução da medicina, hoje já não é mais tanto assim, me corrija se eu estiver errado, mas quem recebia um diagnóstico de câncer era quase que uma sentença de morte, né? Exatamente. Hoje não, principalmente quando esse diagnóstico é feito de uma forma precoce bem no começo. Exatamente. A gente sabe bem o que é eu acho que precoce, né? Precoce, eu já passei quantos tempos, os tratamentos. Hoje só assunto que você pode falar, né, Claro, sim. O Zico já foi precoce há muito tempo. Muitos anos atrás, né, doutor? Passou, mas hoje, né? para eles que hoje estão vivendo esse momento de precocidade. Mas hoje é importante que a sociedade tenha essa consciência de que a medicina evoluiu, o câncer tem cura. Exatamente. Não é bem assim, ninguém precisa ficar desesperado, né? E assim, a gente até conversa entre nós, né? Toda vez que eu chego numa roda de amigos e vou falar assim, a pessoa pergunta o que você faz? Eu falo, eu sou oncologista. Na hora. Todo mundo meio que trava em você ali. Buga, né? Ai, meu não Deus. sabe se te dá os pêsames porque você tá fazendo aquilo. Porque é um tabu muito grande, né? Sim. A palavra câncer é muito forte. Então, esse tabu, assim, de você falar, da suspeita, que você precisa investigar, que se você tá sentindo um nódulo na mama, procure o seu médico, converse, explique, mostre. Não vai ter julgamento nenhum. O que vai ter orientação do que fazer. Se você está com sangramento intestinal, se você está com uma alteração importante do hábito intestinal. Quanto antes descobrir, melhor. Exatamente. A gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa estar aberto para receber isso dentro do nosso núcleo familiar, dentro dos nossos amigos e saber orientar. E se a gente sentir que a gente também procure, né? A gente não pode ignorar esses sintomas do nosso organismo. Então, quanto mais a gente se conhecer, mais a gente falar sobre isso, menos tabu, mais diagnóstico precoce. Me conheço muito, eu me conheço bastante. Eu sempre fico me conhecendo, Você né? se toca bastante. Mas é importante, né? Isso é importante, gente. Ele se toca, ele me toca, ele toca o Zico. A gente se cuida aqui, doutora. Você se cuida, aqui o diagnóstico vai ser precoce, se for. Tô feliz, já saí feliz. Que a gente se cuida aqui. O nome do grupo é Sauna, e a gente se cuida muito. Eu falei pro Lemar É a questão do bem-estar, da felicidade. Eu sempre falo pro Lemar, pega e se cuida mais, porque tem que se cuidar. É verdade. Se cuidar, pega e se cuida mais. Exato. Mas enfim, e hoje o diagnóstico precoce, cedo, é muito importante para, de repente, uma cura, né? Exatamente. Sentiu alguma coisa, algum desconforto, não fique esperando, né? Eu confesso que eu sou muito relaxado.
Porque eu já tô com meus quase 60 olha, e não fui fazer o exame do toque ainda. Mas não vem aqui, fiz. eu faço agora pra não, você. Não, mas esse é outro. Esse você faz com o outro dedo, mas enfim. Meu Deus. E a sua colonoscopia? O que é isso, doutor? Mas isso é interessante, que não é só os os homens são muito não é só os mas não é só em relação ao câncer também, em relação à saúde em geral. Até eu tava comentando com o Cole, eu comecei a passar mal na quarta-feira de gripe e eu não ia no hospital. Ah, não, é gripe, eu vou ficar aqui em casa mesmo, fico quietinha, tá de boa, entendeu? Então a gente tem essa barreira também só de deixa pra ir em último caso, né? Exato. Eu confesso que eu penso um pouco assim, se eu não tô sentindo nada, eu não vou. Não vou procurar cabelo em casca de ovo, sabe aquela coisa? Que tem esse tabu também. Não vou procurar porque eu vou achar. Cada um tem um pensamento, Quem né? procura acha, Quem eu penso procura assim. O meu é, acha. será que eles aceitam Unimed? Mas e a colonoscopia? Colonoscopia é um Você quer exame marcar, Zico? importante. Eu quero. Vamos estar Tá. marcando. Vamos? O que é, como funciona? Porque eu sou velho, né, cara? É um exame que a gente recomenda que seja feito a partir pelo menos dos 50 anos de idade. Tô dentro já. Tá? Faz tempo. Faz tempo. Tem até atrás. algumas sociedades que preconizam que esse exame seja feito um pouquinho antes, a partir dos 45 anos de idade, ou se você tem algum caso na família de câncer de intestino. Então, é um exame que precisa de um preparo, né? Porque a gente olha o intestino com uma pequena câmera. Você faz isso sedado, você faz isso numa clínica, no hospital, você faz sedado, mas você consegue ver todo o seu intestino grosso, que é onde a maior parte dos tumores de intestino se desenvolvem. E se a gente detectar um pólipo, a gente já retira isso lá no exame de colonoscopia. Se esse pólipo estiver lá e você não fizer nada, ele pode virar um câncer. Em até 10 anos ele pode desenvolver um câncer. Então é um exame importante, um dos exames, né? Preventivos, que se detectado um pólipo pequeno, a gente já retira. A gente evita com que isso progrida para uma lesão maligna, uma lesão invasora. Doutor, então, o que você está me dizendo é assim, Entendeu, ó. Zico? É importante a gente fazer esse tipo de exame mesmo sem estar sentindo nenhum sintoma. Exatamente. Agora a gente está falando mais da prevenção, Sim. né? Chegou então, na idade, vai lá e faz. Até exatamente, antes, né? exatamente. Até Sim. isso. Então, Ô, doutora, e casos de na família, assim, a genética, ela influencia? A pessoa que tem caso deve ficar mais atenta, realmente? então, assim, a gente sabe que 5 a 10% dos tumores, eles têm um componente hereditário, né? Que a gente tá pensando assim, numa predisposição, porque você tem uma alteração dentro do seu DNA que te levou a esse risco maior e você desenvolveu o tumor. Não é a maior parte dos tumores, tá? Entre 5 e 10% pela estatística. Mas a gente sabe ainda mais se você tem casos de pessoas jovens na sua família, casos recorrentes, então vários casos de câncer de mama, vários casos de câncer de ovário, ou vários casos de câncer de intestino, que você deve reportar isso ao seu médico. Isso faz parte da anamnese do médico e você também deve sempre colocar isso, né? Especialmente os familiares de primeiro grau, mas não só os familiares de primeiro grau, os seus primos, os seus tios, outros familiares também, para que isso seja relatado. E aí a gente consegue começar a colocar isso numa balança de risco, digamos assim. Tá. Então, é importante saber, sim. Em alguns pacientes, inclusive, a gente tem que fazer uma investigação mais ativa para olhar o DNA desses pacientes e descobrir se eles têm essas mutações ou não. De novo, não é a grande maioria dos tumores, mas é importante saber, com certeza. Legal, legal. E quais os tipos de câncer hoje que mais acometem a sociedade? Tem aqueles cânceres, aqueles tipos mais preocupantes em mulheres, em homens? Porque tem aquele que se alastra muito rápido também, né? Isso. Tipo, acaba de descobrir que tá com câncer e não dá 2, 3 meses. Metástase, né? Exatamente. Isso. O se alastrar é causar metástase, né? E acometer outros órgãos. Então, assim, a realidade é que nenhum de nós está imune a nenhum tipo, né? A gente tem algumas medidas de prevenção. Então, aquilo que a gente estava falando, atividade física, né? Parar de fumar, evitar o consumo de embutidos e comidas ultraprocessadas, controlar o consumo de bebida alcoólica, isso tudo, usar protetor solar, isso tudo. O Colemar tá diminuindo. A cada frase o Colemar tá diminuindo. Ele tá sumindo da Você não chega na minha idade, doutor. Se continuar assim, não chega na minha idade. A cada frase da doutora, o Colemar foi sumindo. Mas, doutora, a gente não tem que ser feliz. A felicidade Mas a gente modera as duas coisas, entendeu? Então, usar protetor solar, isso tudo é prevenção, né? Então, depois da prevenção, existem os exames de rastreio para a gente detectar lesões pré-malignas. Por exemplo, a colonoscopia,
por exemplo, o exame preventivo do colo do útero, que é muito importante para as mulheres, mamografia para as mulheres também a partir dos 50 anos. Então, esses exames eles são preventivos para detectar lesões pré-malignas. Agora, os tipos que mais acometem as mulheres, câncer de pele, mama, cólon. Dos homens, pele, próstata e cólon também. E aí depois a gente também tem câncer de pulmão, com uma incidência maior também. Quando você crescendo, diz cólon, é a parte final do intestino, não? Não, eu quero falar intestino grosso. Então, porque a gente tem todo o intestino fino, que é o delgado. E quando a gente quer falar cólon, a gente fala de todo... cólon retal, que é todo o intestino grosso, tá? Que é toda a parte do cólon e o reto, que é a porção final do intestino. Então não é só a porção não final. Não é só a porção final. Tem que fazer, viu, Zico? Todo mapeamento. Pois é, eu tenho que fazer, tá na hora. Né? Depois a doutora sair, nós vamos fazer o exame de cólon, Zico. Vamos... Vai sentar aqui no meu. Estava hoje aqui, né? Mas eu fiz isso. Você vai sentar no meu cólon hoje. Eu fiz, eu tava cantando. Você não viu fazendo? E vem sentando gostosinho. No cólon. Recebendo a doutora Ângela aqui na hora boa do seu rádio. Ela que é oncologista e diretora técnica do Hospital Erasto Gettner. Doutora, você estava falando aí das idades, né? A partir de tantos anos você faz o exame pra mama e tudo mais. E as pessoas que descobrem antes, assim? Porque acontece, eu tive que fazer tratamento, eu fiz tratamento de 4 anos de mama, né? Que eu descobri cistos ali nas mamas e tudo mais. E eu não desconfiava, eu jamais imaginava. Eu achava que o meu seio tava desenvolvendo, por isso tinha os carocinhos, sabe? Sim. E daí a minha prima trabalhava com uma médica, dela, não, Ju, vamos procurar um médico pra você ver o que tá acontecendo. E eu tinha 20 anos. Sim. Então, tipo, acontece também esses casos, né? Como eu falei, ninguém está imune, né? A gente tem esses guidelines, essas diretrizes, especialmente das sociedades, tanto internacionais quanto nacionais, elas nos orientam, e o Ministério da Saúde também segue essas orientações, para que a gente ofereça esses exames de rastreio para a população que tem o maior ganho, ou seja, a maior magnitude do benefício desses exames. Entendi. Tá? Mas ninguém está imune. Então, se conhecer é muito importante. Sim. Né? E você relatar ao seu médico, você procurar ajuda, né? Você palpou linfonodos, ínguas, bolinhas pelo corpo, na mama. Um sangramento vaginal que não esteja dentro do seu período, ou que você seja na pós-menopausa sangrando no intestino, você perdendo peso. É isso que você tem que se conhecer e relatar. Porque, de novo, a gente tem essas diretrizes que nos orientam a fazer esses exames de rastreio para essas populações específicas, dentro dessa idade, mas lembrando que fora da idade a gente também, infelizmente, pode ser acometido. Sim. Estamos melhorando muito, né, os estudos, para a gente poder oferecer para o maior número de pessoas que realmente se beneficiam esses tipos de exames, né? Mas, de novo, ninguém está imune, a gente tem que se conhecer, tem que prevenir e tem que procurar o médico quando está sentindo alguma coisa. Muito, né? muito importante, né? E eu não sei se vocês já ouviram falar desse boato, né? Vamos descobrir agora se é um mito ou é verdade. Que todo mundo tem um câncer dentro de si e que para algumas pessoas desenvolve ou não. É isso, já doutora? ouviram isso? Isso não é bem realidade. Fake news, fake news. Eu já ouvi que todo mundo tem uma célula ali do câncer e tal em vocês, só que daí tem pessoas que desenvolvem e tem pessoas que não, né, Zico? Eu já ouvi falar sobre isso. Isso é herpes. Talvez seja nesse cenário. Tá confundindo. Talvez outra coisa. Fica beijando várias bocas. Não, mas eu não tô doida porque o Zico também já ouviu essa história. Já ouvi falar disso também. Que estranho. E eu sou antigo, mas procede, isso né? não procede. Não procede. Tá, então isso é fake news. É fake news, é fake news. Eu falei assim, eu vou perguntar pra doutora, porque... O pessoal fala, todo mundo tem células cancerígenas. Isso. Umas desenvolvem, e outras não. Isso aí coisa de interior, né, Zico? Coisa do interior. E o que eu ouvi lá no interior. Que daí, todo mundo fala, todo mundo tem aquela célula lá. Só que daí tem pessoas que desenvolvem e tem pessoas que não. Eu falei, será? Não, doutora, e uma coisa, uma vez eu li também, agora recentemente, né? Parece que, como é que a inteligência artificial ela tem auxiliado no diagnóstico precoce das doenças, especialmente do câncer? É possível ter um diagnóstico antes mesmo da doença se manifestar, dela aparecer, por exemplo? Dela aparecer em que sentido? No sentido de sintoma, você tá falando? Pois é, eu até procurei a matéria que agora eu não achei, mas quando eu li me pareceu isso, por uma inteligência artificial lá que eu também não sabia o tipo,
foi diagnosticado antes mesmo, não sei agora se era de ter um que sintoma. Probabilidade de desenvolver isso? Probabilidade não sei, de mas desenvolver. é possível. Assim. O que a gente cada vez melhora, né? É assim, associar a tecnologia, a inteligência artificial é uma delas, dentro de alguns exames de rastreio, que hoje a tecnologia melhorou muito a acurácia das imagens, da patologia. Então a gente consegue, com alguns softwares, colocar a maior probabilidade daquele achado naquele exame seja maligno ou não seja maligno, tá? Então a inteligência artificial de cada vez ela vai ajudar a gente especialmente nas imagens. Então de tomografia, de ressonância, da colonoscopia, da retosegmendoscopia, ela vai estar acoplada a isso junto com a anatomia patológica, é quando a gente retira, né, um pequeno fragmento, uma biópsia e leva lá para a anatomia patológica. A inteligência artificial provavelmente vai nos ajudar a colocar aquilo em pauta para conseguir quantificar o quão provável, qual é a probabilidade de ser maligno ou de ser uma lesão pré-maligna ou não maligna, né? Nos ajudar a diferenciar em lesões mais difíceis. Doutora, né? diz uma coisa, a colonoscopia, ela é feita... Ele ficou interessado. Ele tá. Eu vou resumir. Eu vou agendar para ele, eu vou fazer o pedido aqui. É igual a endoscopia, só que é por baixo, é pelo furico. Já entrega o cartão da Unimed pra doutora. Faz a chuca, é importante. Né? Vai, filho. Onde eu quero chegar é o seguinte, eu fiz, tá tudo legal, ficou bom. Eu tenho que repetir todo ano? Então, se você não tem nenhuma lesão, nada, né? Que você fez uma colonoscopia e estava sem nenhuma lesão. Nenhuma lesão. O que a gente orienta é que dali 10 anos a gente repita esse exame. Até os 75 anos de idade, né? Pelo menos o guideline coloca até 75 anos de idade. Porque daí depois dos 75 não precisa, doutora? Se não tiver nada, né, na então última... Não é um... Já passou. Pô, 10 anos é bom, né? É um 10 tempo. anos. E se você tiver... Vou fazer. E se você tiver algum... Com certeza. Vou fazer com mas vou fazer. E se você tiver alguma... Se não deixar cantando, ficar enfiando coisa no rabo da gente. Tá sedado, vai estar tudo certo. Mas eu vou não vai ver nada. Corre o risco de outra pessoa vir colocada aí, se eu tivesse sedado? Corre. Tem como colocar um vinho, um violino, só pra gente ficar mais à vontade. Eu gosto do DV Catena. O Angélica Zapata. A gente faz lá no pedidinho, lá a gente conversa com o anestesista. Fica mais à vontade. Deixa o anestesista ele vai nos ajudar, claro. Você vai tomar Propofol, uma delícia. Eu já tomei endoscopia, é bom demais. É o mesmo da endoscopia? É o mesmo da endoscopia. Você acorda horas depois, é um procedimento muito semelhante. É um dos procedimentos. Vou fazer com você. Me dá o cartão. Vou deixar com você, pode deixar. Doutora Ângela, que não é boa do seu rádio. Aproveita, Zico. Claro. Doutora Ângela Dazenbrock, oncologista e diretora técnica do Hospital Erasto Gettner. Doutora, deixa aí as suas redes sociais também, um site para que as pessoas que estejam com dúvidas sobre o assunto também entrem em contato, né? Isso. Porque foi um assunto muito importante. Claro que é. E assim, todo mundo tem um caso na família. Tem que quebrar esse tabu. Tem que quebrar tabu. Imagine. Muitas dúvidas que a gente tem. No meu caso, a minha mãe morreu de melanoma. Meu pai morreu com câncer na próstata e intestino. Também. Zico. Eu falo, você fala pra ele, doutora. Eu acho que eu vou agendar a consulta pra você. Acha que essa mulher tá aqui, não tô pensando. Foi meu Deus que mandou aqui hoje. Eu tô de olho nela. Pelo amor de Deus. Bicho. O site do Erasto, erastogettner.com.br, tem várias informações de prevenção, de agendamento de consulta, de exames. Entra no site. Tá? Posso ficar com a Airfry? Airfry eu vou deixar pra você, tá vendo? Em breve teremos a estatueta do Zico na praça. O prefeito prometeu. O próprio site do INCA também tem muitas informações que é o Instituto Nacional do Câncer, né? E o próprio Ministério da Saúde também tem várias diretrizes que a gente segue, a gente orienta para que todo mundo tenha essa informação, né? Esse acesso à informação. Mas o importante é se conhecer, fazer os exames e prevenção, né? Prevenção, né? A gente brinca aqui, mas é um assunto muito sério. Tem que se conhecer, tem que, né, conhecer seu corpo e prevenção mesmo. E procurar um médico assim que ter algum sintoma ou não tendo sintomas também. Exatamente. Né? Recebendo então a doutora Ângela. Muito obrigada.